Cá, tudo bom? Tudo. Cara, desculpa, eu tava tentando lutar com o meu computador para ele poder carregar aqui, que eu tava entrando. E aí, E aí, tudo como é que tá a bem? expectativa para essa semana? Melhor, para essa sexta-feira. Cara, mais uma vez, né? Agora, enfim, a gente tá com esse bebê aí pronto, já faz Uhum. um tempo, então agora alta expectativa para lançar. Isso aí, já tô se coçando também, então tá ótimo. Bom, gente, primeiramente, parabéns pelo lançamento. E como é que tá falando, Marimim vai sair nessa sexta-feira. E eu queria saber um pouco como surgiu a ideia por trás da criação desse single, que é a estreia de vocês. Legal. Querem que eu fale aqui, meninas? Pode Podem falar, jogar, até porque eu tô... podem jogar 0 em 1 para ver quem começa. Pode... Vai, Adri. Vou ter que sair. Bom, Marimim nasceu lá no início, dentro do meu quarto. Uhum. Assim como a maioria das minhas composições, na verdade, né? E acendi uma vela, aí eu tava meio frustrada na época, meio chateada com toda a questão que estava acontecendo, enfim, principalmente com a minha relação com a música. E eu basicamente acendi uma vela ali e saiu, assim, sabe? Eu tenho essa conexão, enfim, com entidades, então acho que veio super de dentro, assim, a composição em si, né? E aí não Uhum. foi uma ideia, eu tava escrevendo sobre chateações mesmo, então foi super espontâneo mesmo, sabe? Sim. Nesse caso, você costuma seguir um ritual para poder compor ou sai de várias formas a música? De várias formas, viu, Luca? Eu acho que o meu processo mesmo de composição, ele é um pouco individual mesmo. Então, Uhum. normalmente, o meu ritual é muito mais sentar na minha cama, ali, pegar meu caderninho ali do lado da minha mesa de cabeceira e escrever, ou cantar uma melodia na minha cabeça e escrever depois em cima dessa melodia, sabe? Mas esse dia acho que foi mais especial mesmo por conta desse acontecimento, assim. Legal. O Baru Baru é uma evolução, né, da banda Corcel, que foi formada por vocês, né, Andresa, Bárbara, Milena. Como vocês decidiram que era o momento certo para ressignificar a relação com a música? Você fala Não, vou falar. Essa, na verdade, é um outro projeto, assim, né? É um projeto paralelo nosso. A Uhum. gente já vem assim, há muitos anos tocando juntas e a gente já tocou bastante por aí, já fez muita coisa. E acho que a pandemia também deu uma movimentada, né, no que a gente queria. A gente não estava mais se encontrando com o que a gente estava fazendo de música autoral, com o som. E eu acho que veio de uma maturidade, assim, nossa, de se encontrar, de descobrir novos sons, sei, uma nova pegada, assim, e do que a gente Uhum. estava fazendo, e referência. Eu acho que a gente foi se encontrando, assim, meio, a gente foi mudando, e a gente foi se encontrando juntas, a gente sentiu, assim, essa necessidade de um novo projeto, de uma mudança, de... Uhum. Foi meio isso, assim, se alguém quiser me completar, mas acho que foi uma necessidade, foi meio que junto, assim, a gente se encontrou e falou, gente, a gente precisa de uma outra coisa, assim, do que Uhum. a gente está vivendo no momento, sabe? eu acho que além disso, assim, a gente viveu durante 7 anos, assim, toda uma progressão musical com o Corcel, que Uhum. começou com a gente muito menininhas, tocando para festa, para amigos, assim, tudo muito despretensioso. E foram 7 anos, né? Então, nós mudamos muito durante esse processo. E temos coisas diferentes, a gente cresceu, amadureceu, a sonoridade amadureceu também. Então, chegou um certo momento que a Corcel ela não mais representava aquilo que a gente queria transparecer no palco e nas músicas autorais, né? E aí a gente se uniu pós-pandemia para falar, bom, faz sentido, o que que não faz? Vamos tentar se encontrar nesse momento de novo, o que que é a nossa sonoridade nova, aonde a gente se encontra agora, né? Por isso que a gente quis partir para um novo projeto, sem deixar a Corcel também, né, de lado, mas partir para um novo projeto para representar mais esse momento atual. Legal. E como é que surgiu, no caso, o encontro de vocês três? Como eu vou dizer isso? Vocês eram amigas há muito tempo pela música? Como é que vocês se conheceram?
Eu falo, então. Acho que eu ia falar. A gente não combinou aqui a ordem, tá, Luca? Só pra... A gente se conheceu, eu e a Bá, a gente já se conhecia. A banda começou, na verdade, a gente tocando despretensiosamente com uma outra participante, a Fernanda, que participou do início da banda. E aí ia para alguns eventos de amigas, tocava juntas, etc. Depois conhecemos a Dre também, pela namorada dela na época, que era uma amiga nossa em comum, amiga da Bá também em comum. E aí chamamos a Dre, foi amor à primeira vista, assim, com a voz dela, ela super casou. E aí a gente foi até para um sítio, a gente não conhecia a Dre ainda, a gente foi para esse sítio, e aí a gente começou a tocar violão, assim, fogueira, naquela coisa de sítio. E aí a gente, enfim, cantamos juntas, e aí a gente falou, pô, bom, não tem como, ela vai participar agora da banda. E aí a Dre entrou. E aí. Uhum. Desde... E, nesse caso, o Mariminha, ele traz uma influência de entidades brasileiras, né? Ritmos nacionais. Como essas influências acabaram refletindo na sonoridade da faixa? Como foi para vocês misturarem tudo isso em uma música? Bom, eu acho que a própria letra, ela já fala muito sobre isso, né? Porque como a gente está falando ali sobre Iemanjá e essas entidades muito brasileiras também, ou de matriz africana, mas que também são muito consagradas aqui no Brasil, não tinha como a gente fugir muito dos ritmos de que eram, né? Então, o próprio balanço da música na composição, mesmo o voz e violão ali, ele já nasceu com essa sonoridade um pouco mais brasileira, assim, né? O que já mostra também um pouco dessa nossa evolução e novo momento, assim, né? Que a gente saiu de um momento que a gente tocava, era bem nichado ali pro folk, pro indie rock, e agora a gente vem mais para esse pop alternativo com essa sonoridade, né? Então, acho que não tinha muito como fugir desse ritmo, né? Ainda bem que a gente gravou, nosso produtor foi o Juliano Vale, né? Então, ele é baiano de Salvador, então, assim, as referências dele ali nesse momento de produção também foram super importantes ali para compor o que a gente queria. Então, todas as percussões, toda a bagagem de afoxé e de coisas e de uma forma sutil, né? Até porque nós somos 3 meninas paulistanas, então, assim, algo que representasse, mas ao mesmo tempo dessa forma sutil, sem ocupar um espaço que não é nosso, mas trazer também a nossa linguagem para essa música, né? E para o que Uhum. Nesse caso, até a próxima pergunta, né? A letra ela aborda temas profundos, né? O autocuidado, o choro, inclusive. Qual foi o significado dessa letra para cada uma de vocês? Tem muito da vida de vocês nessa música? se vocês quiserem comentar, meninas. A Adri já falou um pouco como a letra foi composta pela Adri, ela tem muita propriedade para falar desse assunto, então a gente sempre deixa ela começar e a gente depois complementa. Mas eu gostei da sua pergunta, inclusive, achei bem interessante como que ela representa também a gente, né? Eu acho que a questão da água salgada e a questão da relação que a Dre faz nessa música da água com o nosso interno é o que mais me toca nessa música. Aquela parte que fala a lágrima só é salgada na hora que cai. Para mim, uma das frases favoritas da música. Porque faz exatamente essa relação da água salgada do mar com a água interna do choro, né? Quando a gente chora, que é a nossa emoção, talvez uma das mais fortes que a gente tem. Então, é uma música muito de autocuidado. Eu acho ela muito, muito especial e forte nesse sentido, porque faz a gente se olhar também e se gostar e se respeitar acima de tudo, né? Sim. Para mim, aquela parte que ela fala se amar é deixar ir, eu acho que é mais, para mim, me pega mais nesse lado, assim. Lógico, que a gente participou depois ouvindo, né, toda a história da Dre, não tem como não ficar, mas acho que é meio que isso, assim, concordo. Eu acho que a música fala muito sobre isso, né? A questão da água e a reflexão de como a nossa conexão com a água, tanto as externas quanto as internas, né? Nós somos seres humanos compostos basicamente por água, melancias de emoções e ansiedade, né? Então, tipo, a gente tem ansiedade na vida. Mas fora brincadeira, eu acho que é muito essa alusão, assim, com a relação, essa revolução
e conexão com as nossas águas internas, né? E de autocuidado mesmo, que tá tudo bem, que você vai ter momentos que você vai ficar mal, e que isso tá tudo bem, e o que importa é você se acolher e você se trazer para esse lugar de conforto e de resgate também, né? Que eu acho que é o que a gente fala, né? Então, brincar de sereia, nesse caso ali, com a letra da música, é muito isso, né? Então, trazer esse olhar, assim, para essa brincadeira, seja brinque, sabe? Então, eu acho importante a gente abraçar e acolher também nossos choros, nossas frustrações, nossas chateações e se resgatar essa força que a gente encontra, né, de dentro. Uhum. Como você falou, você escreveu essa música no início da pandemia, né? E todo mundo passou por muita dificuldade nesses 2 anos, tudo mais, inclusive você, no trio. Como você se sente agora, após 2 anos de você estarem lançando o Maremin? Como está sendo essa situação? A gente Lançar até o trio no mundo. Lucas, a gente fala muito sobre isso até. A gente fala, tipo, caramba, estamos aqui de novo, hein? Então, esse sentimento muito de resiliência, sabe? De tipo, pô, a gente passou por tanta coisa, Lucas, sério. A gente já impactou muitas pessoas diferentes mesmo. Fizemos todos os tipos de shows, de eventos, de tipos de entretenimento que você pode imaginar, assim. A gente tem esse muito poder de reinvenção, sabe? E aí eu acho que o que fica agora para esse novo momento é essa força nova mesmo, de tipo, porra, bora lá mais uma vez, sabe? Então, se a gente tá aqui de novo, é meio que isso, né? Né, meninas? A gente fala muito sobre isso. A gente fala muito sobre isso, né? E sobre, assim, tem uma coisa, a gente tem uma ligação, acho que nós três, assim, em especial, uma conexão três, e a gente não consegue deixar também, é uma coisa, para mim, sou um pouco até mais sobrenatural, assim, de propósito mesmo, de propósito das três juntas e de alguma coisa que a gente precisa realizar juntas. Então, esse vínculo que a gente tem, ele, para mim, é muito forte, muito latente dentro de mim, assim. Então, a gente tira a força de onde nem tem mais e a gente, enfim... Fala, tá falando que a gente não tivesse juntas, sei lá, se a gente tivesse sozinhas, talvez a gente já teria, sabe, desistido. A gente é meio que quando uma não tá, outra vai e sobe, e a gente passou meio que juntas, assim, por isso. Se não fosse... Mas é muito engraçado também, né? Porque eu acho que o processo de evolução e maturidade de qualquer artista, né? Por esse tipo de... Sim. Que o nosso professor de canto uma vez falou pra gente que como a gente mede o sucesso de uma banda ou como a gente mede o sucesso de um artista, na verdade é através da longevidade, né? Não é de quantas pessoas ele ficou, assim. O sucesso é o que a gente quer e o que propõe e o que a gente vai fazer com isso que a gente se propôs a fazer, né? E aí eu acho que tem muito disso aí desse nosso momento de maturidade musical, de novas vivências, novas histórias, de tudo que a gente absorveu ao longo desses novos tempos aí e como que a gente transcreve isso nesse novo projeto, sabe? Então, acho que é muito empolgante também, ao mesmo tempo, trazer essa releitura de coisas que a gente absorveu, amadureceu, mudanças que a gente já teve, e também experiências que a gente já teve com tudo e agora trazer para um projeto novo, sabe? Então, acho que é muito empolgante também trazer esse frescor. Sim. A pandemia, ao mesmo tempo que ela deu muito sofrimento pessoal também, né? Acabou que no entretenimento ela levantou muito, né? A questão do streaming, a demanda de conteúdo cresceu muito. Como é que vocês reagiram a essa questão? Vocês acham que ajudou vocês a conseguirem um melhor espaço? Eu acho foi para o artista independente foi muito sufocante mesmo, viu, Luca? Foi muito difícil se manter ali naquele momento. A gente tinha que fazer assim, a gente estava justamente também no momento ali da pandemia a gente estava renovando também todo o nosso repertório ali da autoral da Corcel, antiga Corcel, né? Então a gente teve, cara, foi super difícil assim nesse momento, porque a gente teve que responder a um momento
do que o que os grandes artistas estavam fazendo. Só que os grandes artistas tinham um incentivo, tinham todo o apoio, tinham a estrutura para fazer live. Então as lives foram ficando cada vez mais parecidas com programas de TVs, assim, e a gente tinha que responder a esse tipo de altura em nível técnico e profissional com os instrumentos e ferramentas que a gente tinha. Então, isso foi muito difícil. E os recursos também, né? Porque, assim, o fluxo de caixa ali não se renovava, não entrava nada também. Então, foi bem difícil, assim. Pro artista independente, eu acho que a pandemia foi um rolo compressor, assim, porque, pelo menos da nossa parte, particularmente, a nossa receita era, digamos assim, 80, 90% de shows que a gente fazia, de casas, espetáculos que a gente fazia. Então, a gente até tentou, na verdade, fazer uma lojinha, né, meninas? Fizemos, a gente, em collab com uma amiga, a gente desenvolveu uma camiseta, que foi super sucesso, nossos amigos super engajaram, compraram. Mas, assim, é o que a Adri estava falando, os grandes artistas tinham todo o apoio e todo o patrocínio e toda aquela estrutura por trás, né, para conseguir fazer nesse momento. Agora, artista independente, principalmente nós três, que na época a gente estava vivendo só de música, nossa, aquilo foi brutal, assim, dizimou, acho que muitos amigos, muitas bandas de amigos nossos, e dizimou um pouquinho, um pedacinho da Corcel também, porque a gente não via para onde ir ali, né, naquele momento. Além do lançamento da plataforma, Marimim está vindo com um clipe, vai ser lançado também em breve. Vocês podem adiantar um pouco da produção? Como tá o resultado final, tudo isso? Mara, quer falar, Bá? Oi, não, cortou um pouquinho para mim, Dre, o final aqui, mas... Ele perguntou com relação à produção do clipe. Como Posso tá pensar indo? que você complementa. Mas, basicamente, a gente queria algo super simples também. Eu acho que era muito mais para mostrar também a nova cara desse projeto, né? Então, assim, dar muitas caras ali. Algo que trouxesse bastante visão ali de quem eram nós três e como que nós três também nos relacionávamos com essa música em especial. Então, a gente foi para a praia também. A gente teve uma diária ali de 2 dias. A gente queria a música, apesar de falar de praia, é uma música que não é muito solar, né? É uma música mais densa, né? A gente também teve que trazer um pouco esse aspecto, né? Então, por isso que a gente até escolheu e demos sorte com dias nublados. A gente pegou, assim, início da madrugada para começar a falar, para fazer esse tipo de imagem, captação. Então, foi muito maneiro, assim, porque deu super certo. A gente teve uma equipe super pequena, assim, o custo desse clipe foi super caseiro, super pequeno, com profissionais que a gente confia. Na época era a Rapor que estava produzindo a gente também. Foi muito massa também ter o apoio deles ali e todo o contato deles. O Bruno Carneiro também, ele fez a direção do clipe e a captação, com equipamentos super, muito bons, assim, coisas de alta qualidade também. Então foi bem legal, assim, com essa questão. A gente queria também maquiagens, assim, que refletissem muito mais, assim, meio simples, sabe? Então, tipo, meio pele. Algo que fosse bem com relação à beleza. E foi mais isso no geral, né, meninas? Foi bem boa. A parte interessante que você falou, André, foi a questão do não querer sol. A gente foi pra praia e a gente não... Acho que o Lucas... né? Voltou? Né? Mesmo ela sendo animada, fala mais essa parte. Tá travando tudo.
Ana falou, tá cortando. E acho que Deu agora ruim? vai. Oi, estão ouvindo? Agora sim. Beleza. Eu tava falando, todo grupo de música, o artista tem uma filosofia, né? No caso, vocês querem você também. Como vocês esperam que o público receba essa mensagem que o grupo quer trazer? Deu uma cortada aqui, Lucas. Acho que você vai ter que Eu não repetir a entendi também. pergunta. Estão ouvindo agora? Uhum. Então, pessoal, todo artista ou grupo, ele tem uma filosofia, né? Tem uma mensagem no seu projeto. Como vocês esperam que o público receba isso aí? Acho que da mesma maneira que a gente está desenhando esse projeto e concebendo ele, de uma forma leve, fresca, nova. Acho que além desse novo single aí, a gente já tem coisas engatilhadas também, então vai ser uma surpresa, assim, porque a gente vai mudar bastante a sonoridade do que a gente fazia antigamente. Então, acho que vai ser aquela coisa de bem bater, sentir, e vai ser uma boa surpresa assim, para as pessoas. Eu espero que essa mensagem seja uma boa surpresa. Eu, acima de tudo, eu acho e eu quero muito, almejo muito que seja recebido de uma forma bem aberta, na verdade, porque a gente está um pouco desprovida de pretensão nesse momento, assim, de... Obviamente, a gente quer que isso seja bem recebido, que as pessoas se reconheçam nas músicas, nas letras, mas acima de tudo é um momento de abertura, assim, né? A gente também está num momento de se reconhecer, se reinventar. A gente também está construindo isso, obviamente que isso vai ser um processo daqui para frente. Então, eu acho que a gente espera que as pessoas venham, né, para escutar, para também se reinventar com a gente, para também fazer parte desse novo movimento da Cortel, Barra Baru. E sejam abertas, acho que são, assim. Legal. A sonoridade do single, ele combina vários elementos, né? Como tambores, percussão, guitarras. Quais foram as principais inspirações musicais que vocês fizeram para criar a fusão desses elementos? As principais o quê? Perdão, Luca, que cortou. As principais inspirações que vocês tiveram Ah, para tá. fundir esses elementos. Assim, como eu dei uma comentada aqui, foi muito importante a participação do Juliano Vale, que foi nosso produtor, né? A gente fez tudo lá no estúdio dele. E trazer essa do afoxé, todas as marimbas, todos os instrumentos de percussão também de referência foi muito importante. Então, as principais referências, né? Além de músicas mais brasileiras, assim, estavam sendo nesse momento, essa pesquisa também, né? A gente quis colocar muito brasileiro na Marimim, né? As próximas, elas não necessariamente têm tantos elementos com referências brasileiras assim. Mas nessa aqui, a gente estava muito sedenta dessa brasilidade, assim, né? A gente falou, pô, as três são brasileiras, a gente ama música brasileira, a gente super acompanha e gosta e é fã e vai em show. Então, somos entusiastas mesmo da música brasileira. E a gente estava indo para uma linha, até nas antigas músicas lançadas pela Corcel, numa linha muito assim, americana ou muito estrangeira, assim, que não refletiu o que a gente gosta aqui também dentro, né, das nossas raízes brasileiras. Então, nessa especificamente, a gente quis ter bastante elemento brasileiro, até batuque, esqueci o nome agora
atabaques, a gente Uhum. estivesse ali na música de uma forma ou de outra. Então, a maior referência, acredito que tenha sido essa, né? Para dar até o gingado da música que ela tem, né? Sim. A trajetória de vocês, ela envolve um forte foco, né, na representatividade feminina. Como vocês enxergam a força das mulheres na indústria musical hoje em dia, no Brasil? Muito presente, mas hoje a gente ainda vê isso pouco reconhecido, né? A gente sabe o quanto isso, em qualquer mercado, isso é afetado financeiramente, mas a gente se inspira muito nessas mulheres. Hoje, a gente sabe que, assim, visualmente, até falando, aqui não tem como a gente não abordar esse tema, né? Por termos 3 mulheres aqui, um trio aqui de uma banda formada por mulheres. Então, hoje a gente sabe que não tem como não falar sobre isso. Visualmente, eu acho que é algo que está dito por si só. Mas eu acho que a música brasileira ou a música internacional como um todo também, eu acho que ainda a gente não chegou no lugar ideal, apesar de um espaço muito massa que a gente tem criado e que a gente tem sido representada por essas pessoas aí que fomentam também esse tipo de lugar na música, né? Sim. Bom, para terminar, pessoal, até abordando um pouco dessa última questão, como vocês esperam que a música e a identidade do grupo inspirem outros indivíduos na jornada artística e pessoal? Bom, Eu, muito, quer falar? Ah, não, mas eu acho que eu acho que dá para começar falando pelo que eu disse aqui, né, Luca? Eu acho que não tem como você não ter o impacto visual ali de 3 mulheres tocando num front de um palco, assim. Eu acho que a representatividade ela começa com essa ocupação de espaços e lugares, aí, principalmente. São 3 corpos femininos ali que estão ocupando espaços que são hoje majoritariamente de homens brancos. Então, acho que é importante a gente lembrar assim, que começa abrindo esses espaços. Então, só de estar ali, eu acho que o reflexo de, assim como a gente cresceu dentro, querendo e se inspirando em mulheres na música, né? Então, fortes nomes, sei lá, Gal Costa, Rita Lee, Maria Bethânia, Janis Joplin, enfim, e entre outras aí, pop, cantoras pop, Lady Gaga, Beyoncé. Então, eu acho que é isso que a representatividade ela começa quando o espaço é concedido para que ele seja o impacto deve ser esse. Agir que a gente de alguma forma. Vou pôr um fio. Alô? Voltou? Voltou. Voltou? Eu vi você me sacaneando, hein? Bom, Pelo pessoal, muito obrigado mais uma vez. E contrário, agradeço demais pela presença de vocês aqui. E para quem conheceu vocês pela nossa live, como é que a gente consegue acompanhar melhor os trabalhos do grupo? Redes sociais, plataformas?
Segue as redes sociais, a gente sempre posta tudo no Instagram. A gente sempre avisa lá o que vai ter. Então, semana que vem tem lançamento. Quem tiver aí online, quem assistir, já segue, já fica de olho, porque tem que ouvir em todas as plataformas musicais. Boa. Além disso, tem o YouTube também, que a gente vai lançar um clipe pelo YouTube. Então, todas as plataformas Baru Baru ali, ou Baru